A prisão domiciliar foi concedida aqui pelo Supremo Tribunal Federal. Em dezembro do ano passado, Paulo Maluf foi preso e levado para a penitenciária da Papuda. Democracia se faz com a participação de todos. Esse passageiro deve se dirigir à empresa, seja através do saque, do site ou até pessoalmente. Um turismo que deve preservar a natureza e deve produzir a equidade social. O futuro do rádio está na multiplataforma. É você acompanhar, né, o ouvinte e estar onde ele está. Olá, boa noite. O deputado federal afastado, Paulo Maluf, do PP de São Paulo, já está em casa na capital paulista, onde cumpre prisão domiciliar. O parlamentar deixou um hospital particular de Brasília por volta do meio-dia e foi transportado para São Paulo em uma UTI aérea. Segundo o laudo médico, o quadro de saúde dele é estável e, por isso, o transporte para casa foi permitido. A prisão domiciliar foi concedida aqui pelo Supremo Tribunal Federal. Em dezembro do ano passado, Paulo Maluf foi preso e levado para a penitenciária da Papuda. Ele foi condenado a quase 8 anos por lavagem de dinheiro na época em que era prefeito de São Paulo. Em Brasília, um hospital especializado no tratamento do câncer infantil consegue a cura dos pacientes em 80% dos casos, quase o dobro da média nacional. O fator fundamental é o diagnóstico precoce. Por isso, oncologistas defendem mudanças na lei do câncer para o atendimento diferenciado de crianças. Alan, 2 aninhos, e a curiosidade bem típica da idade. Já falei. Já falou, falei. Jaque, 11 anos, e a vaidade também típica da idade. Mesmo tão diferentes, as duas crianças têm em comum o mesmo desafio: vencer o câncer. Tá reagindo bem, graças a Deus tá reagindo bem. Tá comendo bem, tá dormindo bem também, né, amor? Só o cabelo começou a cair agora, eu fui e já dei um jeito na cabeça. Não foi, amor? A Jaque também está reagindo bem ao tratamento e à queda de cabelo, que para as meninas pesa, né? Eu chorei bastante mesmo, porque eu ficava com medo que as pessoas iam falar essas coisas. Aí minha mãe me disse que não precisava disso, que se caísse, ia nascer outro. E depois ia passar isso aí. Ia ficar com o cabelo grande e tudo mais. Alan e Jaque são pacientes do Hospital da Criança de Brasília, especializado no combate ao câncer infantil. Mas a instituição não tem pacientes só da capital federal, não. Cerca de 43% vem de fora. Em 6 anos de funcionamento, o hospital já fez mais de 2.600.000 atendimentos. E esses atendimentos levaram à cura de muitos pacientes. 80% das crianças que se tratam no hospital ficam livres da doença, um percentual bem superior à média brasileira, que é de 48%. O segredo? Equipe multiprofissional com atendimento humanizado. Você precisa de infectologista, de intensivista pediátrico, de cardiologista pediátrico, todos afeitos às peculiaridades das complicações do paciente oncológico pediátrico. E elevar a autoestima aqui também está entre as prioridades. O consultório da psicóloga é quase uma brinquedoteca. A criança vai conseguir entender que aqui ela não está só para fazer medicação, mas ela também pode brincar e poder continuar sendo criança. E a gente vai ajudar os recursos que a gente ajuda a criança a lidar, a compreender, por exemplo, o procedimento que ela vai ser feito, a gente também oferece de forma lúdica. Então a criança vive e elabora da forma dela o que ela está vivendo, que ela vai precisar compreender. O tratamento gratuito contra o câncer é garantido em lei no Brasil. O artigo 2º diz que esse processo deve começar em até 60 dias a partir do diagnóstico. Mas, segundo especialistas, esse prazo é muito longo para as crianças. Nós temos que iniciar o tratamento na mesma semana. O diagnóstico tem que ser rápido. A lei para a criança tem que ser diferente. Se é suspeito de leucemia hoje, no máximo 48 horas ele está aqui para que a gente efetive o diagnóstico, né, com precisão. Apesar da dor que é ver a filha doente, o pai da Jaque se sente aliviado pelo diagnóstico precoce. Ela
tem muitos sonhos, né? A criança ainda é nova, ela vai realizar os sonhos dela. No ano passado, mais de 500 milhões de reais foram destruídos pelo Banco Central. É isso mesmo, dinheiro que virou picadinho de papel. As cédulas tiveram que sair de circulação porque estavam muito estragadas. Quem vê um pacote assim não imagina que dentro tem centenas de cédulas trituradas. Esse é o destino de notas que ficam velhas. O dinheiro costuma ter um prazo de validade. Nota de R$ 2 e de R$ 5 duram em média 1 ano e meio. Já as cédulas de 50 e de 100 reais, que têm uma circulação menor, ficam mais tempo no mercado, por volta de 3 anos. Depois disso, a rede bancária faz o recolhimento e o Banco Central fragmenta as células em pedaços bem pequenos, de apenas 2 milímetros. Só no ano passado, cerca de 595 milhões de cédulas foram trituradas pelo Banco Central. Mas nem sempre as notas são retiradas do mercado por causa do desgaste. Muitas vezes, a falta de cuidado faz com que o dinheiro não tenha mais condições de circular por aí. É o caso de quando dobramos a cédula para guardar na carteira ou quando esquecemos ela dentro do bolso da calça e colocamos a roupa para lavar. Em outros anos passados já foi maior a destruição, mas agora até por dificuldades orçamentárias, etc., é feito o maior aproveitamento das cédulas ao máximo mesmo. Então as cédulas só são recolhidas ao Banco Central quando elas estão, que a gente chama de dilaceradas, prontas para ser destruídas. O Banco Central divide as cédulas que devem ser trituradas em 3 grupos. Cédulas não utilizáveis são aquelas inteiras, mas desgastadas pelo uso. Têm valor e podem ser utilizadas normalmente no mercado, mas devido às condições, devem ser recolhidas o mais rapidamente possível pelos bancos. Cédulas dilaceradas são aquelas que apresentam algum tipo de remendo, normalmente com fita adesiva. Elas têm valor somente para depósito, pagamento ou troca na rede bancária. Cédulas mutiladas são aquelas que não têm valor porque apresentam muitos remendos ou então foram danificadas pelo fogo ou ação de fungos. O dinheiro é um bem público e deve ser preservado. Quem danifica a cédula de propósito está cometendo um crime previsto no Código Penal e pode ser preso. A destruição ou inutilização dela configura crime. Assim como você destrói um carro de uma repartição pública, você está destruindo moeda, você também está cometendo um crime. Isso, inclusive, está previsto no Código Penal, artigo 163, inciso 3º, da detenção de 6 meses a 3 anos para a pessoa. A partir de 1º de abril, o Tribunal Superior Eleitoral começa a propaganda institucional de incentivo à participação política. A ideia é fazer com que a população esteja envolvida nas eleições gerais de 2018. Vão ser 5 minutos por dia requisitados às emissoras de rádio e de televisão, do dia 1º de abril a 30 de julho. Democracia se faz com a participação de todos e todas. Foi ótima, aprovado. O Brasil. Esses 5 minutos podem ser contínuos ou distribuídos durante a programação da empresa de comunicação. O foco é em incentivar a participação feminina, dos jovens e da comunidade negra na política. Segundo o artigo 93 da Lei nº 9.504, de 97, esse período também deve ser usado nas emissoras para esclarecer os cidadãos sobre as regras e o funcionamento do sistema eleitoral brasileiro. Seja quem for e como for, ninguém te representa tão bem quanto você. Participe da política. Justiça Eleitoral. Vem pra urna. A gente programa uma viagem, mas na última hora acontece um problema e é preciso cancelar a passagem. Você sabe o que fazer para não perder o bilhete? Veja na reportagem. Uma vez por semana, a administradora de empresa Marilene Siqueira pega o avião para trabalhar. Numa dessas viagens, ela perdeu o voo porque esqueceu um documento importante em casa. A solução foi dada pela própria companhia, né? Me realocaram um voo para São Paulo, eu estava indo a Belo Horizonte, eu tive que ser realocado um voo para São Paulo, não teve nenhum ônus. Eu cheguei um pouco mais tarde ao meu destino, mas consegui chegar. Mas nem sempre os passageiros conseguem resolver o problema com a empresa aérea. Daí a importância de ficar por dentro das regras atuais da Agência Nacional de Aviação Civil. O consumidor tem 24 horas para desistir da compra sem ônus, só se a passagem for adquirida com mais de 7 dias antes da data do voo. No caso de alteração da passagem, o valor do reembolso varia de acordo com a classe da tarifa.
Na chamada Plus, o consumidor recebe 95% do preço da passagem. Na Max, 40%. Agora, se a passagem é da categoria Light ou promocional, o comprador não tem direito a nada. Do lado da companhia aérea, se houver mudança na passagem, ela deve avisar ao consumidor com antecedência de 72 horas no mínimo. Se a alteração for maior do que 30 minutos, o passageiro tem direito a desistir do voo. O passageiro deve ficar atento a essas regras e, se a empresa aérea não cumprir as normas, a primeira providência é procurar a companhia. Esse passageiro deve se dirigir à empresa, seja através do saque, do site ou até pessoalmente, pôr a sua reclamação, anotar um número de protocolos, gravar a ligação, filmar se for o caso de atendimento pessoal, imprimir as telas do computador. Deve levar, em primeiro momento, a sua reclamação à empresa. Não sendo atendido pela empresa, resta ao consumidor procurar os órgãos de defesa do consumidor, os juizados especiais também. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, saiba mais sobre o turismo ecológico no Brasil. Um turismo que deve preservar a natureza e deve produzir a equidade social. Eles estão por toda parte e, olha, chegam a incomodar bastante. São os pombos. A criançada adora, mas as aves procriam com rapidez e espalham doenças. Por onde se olha nas grandes cidades do país, lá estão eles, os pombos. Na maioria dos casos, se misturam às pessoas para buscar comida. Mas para muita gente, eles representam um incômodo e tanto. No Ceasa do Distrito Federal não é diferente. A presidente da Associação de Empresários afirma que as aves causam transtornos a comerciantes e clientes. Quem está comercializando tem que estar comercializando o seu produto e espantando os pombos. Em lanchonete que tem aqui, em pavilhão, nos boxes fechados, né? E na pedra, que é a área aberta aqui do Ceasa. O diretor técnico operacional explica que a administração do Ceasa já tomou medidas para combater a presença dos pombos. Uma delas foi colocar forro no teto. O problema é que eles ainda conseguem entrar pelos vãos. A gente tem trabalhado muito na limpeza, para tirar ao máximo, não deixar resíduo de produtos após a comercialização, limpando ao máximo para evitar que tenha alimento para eles. O mesmo problema é enfrentado por alunos e professores da Universidade de Brasília. Vários cartazes foram colocados no local, avisando sobre a infestação de pulgas, por conta da presença de pombos e gatos. Seja em local público ou particular, é importante as pessoas tomarem cuidados com os pombos, tanto para evitar a contaminação por doenças, quanto para combater a presença dos animais. Um ato muito comum utilizado por várias pessoas é colocar veneno, mas isso é considerado crime ambiental. São pelo menos 5 doenças. Algumas delas podem causar a morte de quem for contaminado. Apesar dos riscos, este advogado orienta o que fazer para tentar evitar a presença dos animais. Não trate isso como um problema pessoal. Então, não é recomendado que o cidadão tome as suas providências individualmente. É claro que ele precisa ter esses cuidados, mas ele vai acionar a vigilância ambiental e a vigilância ambiental vai orientá-lo, inclusive vai mapear essa região onde está tendo esse problema. E aí outros procedimentos devem ser tomados a partir daí. Agora a gente vai falar de turismo ecológico. Aqui no Brasil tem lei para regulamentar o turismo em áreas de preservação ambiental. Quem desrespeita a legislação pode pagar multa. Nunca se falou tanto em turismo ecológico. E foi nisso que o Paulo pensou quando comprou as terras de um terreno rural a 50 quilômetros de Brasília, pertinho da divisa com Goiás. Depois descobri que eu não gostava de ficar só na fazenda. E tive a ideia de fazer um pequeno hotel para trazer os amigos para ficarem comigo. O hotel foi construído em meio à vegetação nativa, mas tudo aqui foi preservado. Com uma consultoria florestal, o projeto conseguiu manter a harmonia do empreendimento com o meio ambiente, graças também às práticas de reciclagem e ao consumo sustentável. Nossa energia principal é a solar. Nós utilizamos muito, eventualmente, a energia alternativa da lenha, porque ainda temos fogões, fornos e aquecimentos de piscina com auxílio da lenha. O ecoturismo é uma tendência no mundo todo. O turismo sustentável, na realidade, ele remete a qualquer tipo de turismo,
mas na dimensão que lhe é específica, que é a sustentabilidade, ou seja, a capacidade de persistir no tempo, guardando e conservando as qualidades que ele tem hoje. Então, um é mais restrito, né? Refere-se a um tipo específico de turismo, enquanto que o turismo sustentável remete muito mais a uma concepção geral do turismo, como um turismo que deve preservar a natureza e deve produzir a equidade social. Mas no Brasil ainda está engatinhando. Nós temos um fluxo turístico pequeno, muito pequeno, em termos internacionais, quando comparado a outros países e outras cidades. E, no entanto, temos uma quantidade enorme de atrativos, por exemplo, comparada a Costa Rica. Costa Rica atrai muito mais turistas internacionais do que o Brasil. Costa Rica é do tamanho de Sergipe. No Parque Nacional de Brasília, o turismo ecológico também ganha força. São cerca de 300 mil pessoas por ano em busca do lazer em contato direto com a natureza. E natureza não falta aqui não. São mais de 40 mil hectares de área preservada. O parque também é um centro de pesquisas. Ele preserva vários exemplares até ameaçados de extinção, quanto da fauna, quanto da flora, do cerrado. O parque também tem uma importância muito grande, porque a gente desenvolve vários projetos e programas de educação ambiental. E se o visitante esquecer, a placa está lá para lembrar. Até porque quem não preserva o meio ambiente está sujeito a penalidades previstas em lei. A Lei 11.771 de 2008 estabelece normas sobre a Política Nacional de Turismo. Pela legislação, quando a área for uma unidade de conservação, o turismo tem que ser desenvolvido de forma sustentável, respeitando o patrimônio natural e cultural. Quem desrespeita, paga multa. Mas uma obrigação de consciência da própria população. A gente diz que você não deixa na trilha nada além de pegadas e não leva nada além de fotografias. Então essa deve ser a grande consciência, esse deve ser o grande pensamento que o turista ecológico deve ter, de respeitar a natureza, lembrar que ela está ali para você, mas ela vai estar ali para o seu filho, para o seu neto. Então se você cuida dela, todo mundo vai poder utilizar e todo mundo vai poder se valer desse grande recurso que nós temos. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, o passado e o futuro do rádio no Brasil. O futuro do rádio está na multiplataforma. É você acompanhar, né, o ouvinte e estar onde ele está. Em tempos modernos de internet, redes sociais e muitos vídeos, qual o papel do rádio? Você já parou para pensar nisso? Quem trabalha na área garante, apesar de quase 100 anos de existência, o rádio ainda tem muito chão pela frente. A Constituição define que as rádios brasileiras têm que respeitar o princípio da complementaridade. Isso significa que o sistema abrange rádio privada, pública e estatal. Por meio de negociações processuais coletivas. Mas qual é o papel do rádio na visão de quem trabalha nesse meio de comunicação, que é um dos mais tradicionais? Eu acho que o rádio desde sempre tem a função de divertir e de informar as pessoas, né? Então eu acho que essa é a grande mágica do rádio, as pessoas conseguirem fazer de repente outras coisas continuando ouvindo o rádio. Monteiro, como é conhecido, fundou a Rádio Comunidade DF há quase 20 anos, mas a história dele com o veículo de comunicação é bem mais antiga. Começou aos 7 anos de idade e para tentar curar a gagueira. Meu pai me levou na Rádio Verdes Mares, que é uma rádio boa, nacional, e lá o locutor disse, olha, você tem 15 minutos para falar com o meu público. Aí, quando eles abriram o microfone, acendeu a luzinha, eu comecei. Alô, comunidade. Quando eu cheguei alô, comunidade, infelizmente acabou meus 15 minutos. A lei que instituiu as rádios comunitárias no Brasil acaba de completar 20 anos. A regra geral é que elas não podem ter fins lucrativos e têm que operar em baixa potência. Esse advogado, que pesquisou o sistema de radiodifusão no mestrado, diz que o alcance máximo das ondas comunitárias é de 1 quilômetro e critica esse limite. O raio de 1 quilômetro, considerando até a mancha urbana, a população urbana no Brasil, é algo muito reduzido, né? As rádios, elas têm uma rádio por município. Vejam, por exemplo, o município de São Paulo com uma rádio
com um raio de 1 quilômetro apenas. Então é muito limitado. Hoje no Brasil existem quase 10 mil rádios. Dessas, 1.780 estavam na faixa AM, que significa amplitude modulada, até 2014, quando começou uma intensa migração para FM, a frequência modulada. Dessas 1.780 rádios, 1.500 solicitaram uma mudança de faixa. Agora, qual é a vantagem de passar de AM para FM? O custo de uma rádio AM até é um pouco mais caro do que o custo de uma rádio FM, só que a FM fatura 10 vezes mais. Um valor médio de propaganda no FM é 100 e o valor médio da propaganda no AM é 13. A história do rádio no Brasil tem quase 100 anos. A primeira transmissão oficial foi no dia 7 de setembro de 1922, quando a independência do país completou um século. Foi uma enorme mudança. O que a gente sente na sala de aula hoje é que muitos jovens, no caso da universidade com cerca de 20 anos, às vezes não vem com a prática de ouvir o rádio de pilha, que existia até um tempo atrás, mas tem a prática de ouvir o podcast, de ouvir o conteúdo via celular. E é curioso também como hoje até ouvir e produzir conteúdos de áudio pelo WhatsApp, Então não deixa de ser também uma espécie de rádio particular que as pessoas desenvolvem e trocam informações, o WhatsApp, como uma espécie aí de emissora própria, digamos assim, baseada em interesses compartilhados. Falando em histórias de rádio, curiosidades, vale lembrar que o programa mais antigo ainda no ar é A Voz do Brasil. Quando surgiu em 1935, era chamado de A Hora do Brasil. O nome atual é de 1962. Durante uma hora, emissoras estatais divulgam ações do Executivo, Legislativo e Judiciário, sempre de segunda a sexta, das 7 às 8 da noite. O programa é veiculado pela EBC, empresa brasileira de comunicação, e todas as emissoras de rádio são obrigadas a retransmitir a Voz do Brasil. Ora, eu vivia angustiado com essa história, porque já tinha convicção profunda do valor informativo e cultural do sistema, desde que ouvira as transmissões do Corcovado alguns meses antes, conforme já narrei. Mas qual será o futuro do rádio? Este locutor tem um palpite. Acho que o futuro do rádio está realmente no mundo digital. Um exemplo, nós temos aplicativos, nós estamos na internet, nós temos um site e nós estamos inclusive na TV. Nós temos um canal em uma operadora de TV por assinatura. Então a gente está investindo em várias plataformas para alcançar o ouvinte. Então eu acho que o futuro do rádio está na multiplataforma. É você acompanhar o ouvinte e estar onde ele está. E agora vamos dar um giro pela rede para saber das últimas notícias. Está na redação do Jornal da Justiça hoje e vai nos atualizar das últimas notícias é a repórter Carla Lucena. Oi, Carla. Boa noite. Olá, William. Boa noite para você. Boa noite a todos. Vamos começar o giro de hoje com uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Roberto Barroso divulgou há pouco uma decisão para esclarecer alguns pontos relacionados ao inquérito 4621, que investiga um esquema de corrupção na edição do Decreto dos Portos, assinado em maio de 2017 pelo presidente Michel Temer. O ministro disse que a defesa terá acesso aos autos depois da conclusão das diligências sigilosas que estão em curso e que os pedidos de revogação das prisões temporárias serão analisados após a conclusão dos depoimentos. E sobre a Operação Scala, segundo as agências de notícia, a Polícia Federal ouviu hoje o depoimento da arquiteta Maria Rita Fratesi, mulher e sócia do ex-coronel João Batista Lima Filho. A arquiteta foi chamada para prestar informações sobre uma reforma realizada na casa da filha do presidente Michel Temer. A intimação dela foi autorizada pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Nós entramos em contato com a Polícia Federal, que informou que não dará mais informações sobre os desdobramentos desta operação.
O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve multa de R$ 770 mil aplicada pelo PROCON do Estado à empresa Bandeirantes Energia. A companhia é acusada de falhar na prestação do serviço de fornecimento e distribuição de energia em várias cidades do interior de São Paulo. E uma manifestação pela paz tomou conta hoje do calçadão da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O objetivo da passeata foi protestar contra a morte de crianças em tiroteio nas comunidades da cidade. O ato também lembrou um ano da morte da menina Maria Eduarda, atingida por uma bala perdida dentro da escola no ano passado. Eu fico por aqui, outras notícias você confere no site da TV Justiça, tvjustiça.jus.br, e aproveito para desejar a todos uma feliz Páscoa. Voltamos ao estúdio. O Jornal da Justiça quer mostrar vídeos de todos os cantos do Brasil. Grave uma história interessante no seu celular e mande para a gente. O nosso WhatsApp é 61-99260-6116. O e-mail, anote, jornaldajustiça@stf.jus.br. Por hoje a gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, um bom fim de semana, uma excelente Páscoa e até segunda-feira.